Meus irmãos, a paz do Senhor, missionário Gervani Melo aqui. Nós vamos estar agora, irmãos, entregando para vocês a aula dessa semana, tá bom? Hoje nós tivemos a aula presencial, hoje dia 21, né, de março de 2026, tivemos a nossa primeira aula. Semana passada nós fizemos uma introdução, apresentamos a grade, e hoje nós vamos estar fazendo a hermenêutica da aula número 1 da nossa grade, do curso de formação de conselheiros em dependência química. E nós estamos com essa responsabilidade sobre a égide do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência, e também a pedido, né, do nosso pastor, o Wellington Ribeiro, que é o diretor do Desafio Jovem. Tem uma preocupação muito grande com esse trabalho. Eu gostaria de colocar para os irmãos que tudo que nós estamos ministrando aqui é com a visão do conselheiro, tá, irmãos? Quem é conselheiro em dependência química, se bem que os cursos variam muito, né? As instituições, elas variam muito com a grade de formar conselheiros em dependência química. Esse curso é um curso de categoria livre. Esse curso é para a formação de conselheiros em dependência química, que vai te dar direito a um certificado de conclusão do curso especial de formação e capacitação de conselheiros em dependência química, e também a sua credencial de conselheiro em dependência química, para você poder usar nas instituições, para você poder apresentar para o Ministério Público, quando tiver uma necessidade, né, de você comprovar que você está habilitado. Na verdade, essa credencial é uma habilitação de que você foi treinado ali para poder exercer a função, né, de conselheiro em dependência química. Então, a nossa agência, a Agência Missão Brasil, vai estar credenciando aqueles que concluírem esse curso. Tá bom, gente? Eu queria deixar bem claro também que nós temos uma responsabilidade muito grande ao formar conselheiros de dependência química, e nós queremos que faz parte da exigência do nosso pastor Wellington, que todos que cooperam na casa venham fazer esse curso, obter essa qualificação. E nós aqui, como ministro de ensino, nós fazemos questão de que os irmãos que estão matriculados no curso assistam a nossa aula no YouTube, tá bom? E para poder finalizar o curso e concluir o curso, componham os trabalhos finais que nós vamos solicitar a partir do segundo mês do curso, tá bom? Para cada matéria vai ter um estudo de caso, e nós vamos apresentar esse estudo de caso para o nosso público, e vocês vão trabalhar aí nesses casos para a gente poder ter segurança de que vocês realmente aprenderam a lidar com esse público tão vulnerável que é o dependente químico e seus familiares, tá bom, gente? Outra coisa importante, é importante que vocês leiam os módulos, tá bom? Porque nos módulos ali tem a teoria, os referenciais teóricos, as ferramentas e os recursos que nós estamos, como profissionais, indicando para vocês no curso. Ferramenta, como atuar, como trabalhar com o dependente químico e seus familiares, tá bom, gente? E é muito importante. Todos os sábados nós vamos estar juntos para a glória de Deus. Mas vamos então à aula. Hoje nós queremos falar sobre os fundamentos da dependência química. Vocês sabem que todas as matérias, todas as ciências têm a sua fundamentação. E hoje nós queremos falar sobre, neste módulo, sobre os fundamentos da dependência química. E vocês sabem que o dependente químico, ele é uma pessoa que está lutando, ele está sofrendo com uma batalha interior gigante. E eu queria falar sobre os aspectos biológicos. A neuroquímica cerebral de uma pessoa dependente químico, ela fica comprometida com o uso de drogas. As drogas, elas atuam diretamente no sistema de recompensa
no sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina e criando sensação de prazer. E essa sensação muito intensa, né, sensação de prazer que vicia. Com o tempo, esse organismo ele passa a exigir daquela pessoa doses maiores para poder obter o mesmo efeito. Aí aqui entra uma coisa que nós precisamos de estudar, que é a questão da tolerância. Acontecem alterações estruturais no organismo, no cérebro dessa pessoa, e o uso contínuo ele modifica áreas ligadas ao controle dos impulsos, tomada de decisão e dificultando também na vida dessa pessoa o autocontrole. Aí vem a predisposição genética também, que é uma das causas da dependência química. Por exemplo, estudos indicam que fatores hereditários podem aumentar a vulnerabilidade ao desenvolvimento da dependência química. Então, tem pessoas que se enveredam pelo caminho da dependência química para poder fugir de algo que não foi resolvido na sua vida. As pessoas querem fazer com que desapareça aquela dor que ele está experimentando e eles buscam entorpecente para poder entorpecer, ou seja, para poder perder aquela realidade, o senso da realidade, daquilo de ruim que está acontecendo na sua vida. Então, essas pessoas, elas buscam essa fuga. Na verdade, a dependência química é como se fosse uma fuga. E tem também os aspectos psicológicos que nós precisamos de considerar nesse curso. Muitas pessoas recorrem, né, às drogas para poder lidar com a sua ansiedade, a depressão e até mesmo ao estresse. Na verdade, o vício ele é a busca de um alívio emocional, ou seja, existe um buraco na alma dessa vida, existe uma lacuna a ser preenchida dentro do ser humano. E essa depressão, essa ansiedade faz com que a pessoa busque recursos para poder fugir dessa crise. Tem muitas pessoas que tomam remédio para dormir, porque na verdade ele não quer nem dormir, ele quer fugir daquele drama que ele está experienciando. Aí vem a compulsão, que é a compulsão, vou dar um exemplo aqui para vocês. O indivíduo ele perde a capacidade de controlar o consumo e diante das consequências negativas. Ele ignora as consequências que o uso de drogas pode trazer, ele ignora os perigos de uma prisão, ele ignora os perigos de uma morte súbita, ele ignora o princípio de que, sob o efeito de drogas, ele pode se enveredar pelo caminho da violência e, mesmo diante de consequências negativas, ele perde a capacidade e começa a fazer o uso descontrolado dessa droga. Então, assim, e tudo isso funciona no organismo dessa pessoa porque é acionado os mecanismos de defesa. Aí vem a pessoa nega que ele é um alcoólatra, ele nega que ele é drogado, ele nega que ele é um dependente químico e tudo isso dificulta o reconhecimento do problema. Freud, o pai da psicanálise, ele falava que nós não podemos ser curados daquilo que a gente não reconhece como doença. Então, me parece sim que foi Freud que falou essa frase. Então, aqui nos leva para os aspectos sociais e ambientais, que é um dos fundamentos também dessa questão da dependência química. Já está provado, né, que a influência do meio e muito contribui para que pessoas, para que jovens, mulheres, agora está aumentando, né, o número de mulheres se enveredando pelo caminho da dependência química. Então, assim, os ambientes permissivos, grupos sociais, contextos familiares podem favorecer o início e a manutenção do uso de drogas. Aí vem também outro problema, que é a disponibilidade da substância. Quanto mais acessível a droga, maior o risco de consumo abusivo. E aí tem também um fator que é gritante também na nossa sociedade, que o conselheiro de dependência química precisa de entender, que é o estigma e a exclusão.
A marginalização social pode agravar o quadro, dificultando o acesso a tratamento, ou seja, as pessoas são tidas como viciadas, são tidas como irresponsáveis, são tidas como manipuladores, e nós precisamos de tomar um cuidado muito grande ao rotular uma pessoa dependente químico de manipulador, porque, na verdade, mesmo que ele haja com o recurso da manipulação, mas essa pessoa, ela precisa de ser vista como uma pessoa que está doente, como uma pessoa que precisa de ajuda, ele e seus familiares, que são codependentes. Mais tarde nós vamos falar da questão da codependência também, que é um problema que o conselheiro em dependência química, ele também terá que lidar. Então, gente, esses são os fundamentos da dependência química. Os aspectos biológicos, a pessoa dependente químico, ele tem a sua neuroquímica cerebral toda destruída. Então, muitas das vezes nós não entendemos, ou quem é amador não entende porque que ele fala com um dependente químico que aquilo vai fazer mal e entra no ouvido e sai pelo outro. Ele não entende porque aquela pessoa, mesmo sabendo que aquilo vai trazer consequência ruim, ele ignora e segue com aquilo porque ele não tem literalmente funcionando ali a área do raciocínio, a área da sua capacidade cognitiva, a capacidade, às vezes, de aprender, a capacidade de prestar atenção, a capacidade de estar atento. Tudo isso foi comprometido com o uso excessivo do vício. Então, o conselheiro em dependência química deve conhecer esses fundamentos para que ele venha levar a bom termo esse projeto que é o aconselhamento voltado para a dependência química. Então, nós temos aí os conceitos básicos de drogas lícitas e ilícitas, que é o tema também da nossa aula. Então, para quem é, assim, bem leigo no assunto, nós sabemos que existem drogas lícitas e drogas ilícitas. As drogas lícitas são substâncias psicoativas que são permitidas por lei, de uso socialmente aceito, mas que podem causar dependência e trazer danos à saúde do ser humano. Exemplo de drogas lícitas: o álcool. O álcool é um depressor do sistema central, associado a doenças hepáticas, cardiovasculares e acidentes. Tem também como droga lícita o tabaco, a nicotina, que é um estimulante leve, altamente viciante, relacionado a câncer e doenças respiratórias. E também como droga lícita, nós temos aí medicamentos controlados, que podem ser prescritos, né, como medicamento, mas que com o risco de abuso pode gerar também vício. E também, como agravante, né, desse problema tão gritante na nossa sociedade, nós temos as drogas ilícitas, que são proibidas por lei devido ao seu potencial de causar dependência, danos físicos e sociais e trazer consequências como violência, né, na nossa sociedade. Como drogas ilícitas, nós temos a maconha, que gera alterações cognitivas, prejuízo da memória, risco de dependência. Temos a cocaína e o crack, que são estimulantes potentes, que são associados a problemas cardiovasculares e neurológicos. E também a heroína e outros opioides ilegais, que têm um alto risco, né, de overdose e dependência química. O êxtase, drogas sintéticas que afetam a percepção, humor e podem causar danos neurológicos. Então, essas são basicamente drogas lícitas e ilícitas que o conselheiro em dependência química deve conhecer, estudar os seus efeitos no corpo humano, estudar as suas consequências na sociedade e, principalmente, aprender a lidar com os efeitos no corpo daquele acolhido numa casa de recuperação. Então, nós temos aí os aspectos científicos comuns das drogas lícitas e ilícitas, a neurobiologia da dependência, que todas essas substâncias atuam no sistema de recompensa cerebral, liberando dopamina e reforçando o comportamento e o uso. Então, gerado na vida do ser humano e também na sociedade os impactos sociais,
que é a violência, a marginalização, problemas familiares e prejuízos acadêmicos gritantes também na nossa sociedade. O que vai gerar problema de saúde pública. O uso abusivo gera custos elevados e o sistema de saúde e de segurança tem custos elevados para poder criar políticas públicas para tentar recuperar. Na verdade, as autarquias públicas, eles não trabalham na recuperação do dependente químico. Geralmente, as instituições que trabalham na recuperação do dependente químico são instituições particulares. O CAPES, por exemplo, as instituições que lidam com a questão da dependência química trabalham com a redução de danos. Então, assim, vocês podem observar que o trabalho do conselheiro em dependência química, ele é muito importante. E a preocupação do pastor Wellington é que todos nós venhamos falar a mesma linguagem dentro da Casa de Recuperação Desafio Jovem. E aqueles que estão fazendo este curso, que trabalham em outras instituições, vocês têm total liberdade para levar este estudo para as suas instituições, tá bom? Até mesmo porque a linguagem que nós usamos nessa Casa de Recuperação, ela é uma linguagem universal. Os 12 passos, que é a base desse curso, é o mesmo 12 passos do Narcóticos Anônimos e dos Alcoólicos Anônimos, e tudo isso vai contribuir para que o conselheiro em dependência química venha fazer um bom trabalho, tá bom? Mas o fato, gente, é que nós não podemos ser amadores dentro de uma casa de recuperação. Nós temos várias pessoas que querem colaborar, querem participar. Tem pessoas que participam de cultos na casa de recuperação e eles saem de lá maravilhados, emocionados, se emocionam, choram, vendo lá os acolhidos louvando, cantando. Mas boa vontade não é suficiente. E, como diz o nosso pastor Wellington, não dá para ser mais amador. Então, colaboradores, líderes, pessoas que vão para poder dar palestra, funcionários, obreiros, aqueles que participam também do ambiente ali do culto, essas pessoas devem falar a mesma linguagem para que a cabeça do acolhido, do dependente químico ali em tratamento, não venha dar uma pane. Porque um fala uma coisa, outro fala outra, tem um que chega e fala que dependência química é demônio, o outro fala que dependência química é uma questão de saúde pública, o dependente químico vai achar que ele está oprimido e ele vai terminar aquela reunião, ele vai pedir para poder expulsar o demônio que está na vida dele, quando na verdade ele está doente, ele está com essa doença que é progressiva e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ela não tem cura. Mas ela pode ser controlada, assim como diabetes e outras doenças também que têm efeitos. Então, gente, a ideia é nós trazermos uma conscientização de todos os colaboradores. A ideia é fazer com que todas as pessoas que cooperam na casa de recuperação venham falar a mesma linguagem, para que o trabalho da casa ele venha a ser uniforme, usando uma linguagem universal, usando com base nos 12 passos para a recuperação e tratamento do dependente químico, e ao mesmo tempo trazer uma uniformidade na forma que a casa trabalha no lidar com o dependente químico e também com os seus familiares. O projeto Acolher, que é um projeto que foi criado pelo pastor Wellington, que é coordenado pela capelã Paola Belarmindo, esse projeto visa abraçar as famílias dos acolhidos, criando um ambiente de preparação dessa família para receber, após o tratamento, esse ente querido, que ficou ali 6 meses, 7 meses dentro daquela casa, se tratando. Então, o curso de conselheiro em dependência química, ele é muito importante, porque o conselheiro, ele tem compreensão dos efeitos da droga no corpo humano. O conselheiro, ele passa a saber como cada droga atua no organismo,
E isso ajuda o conselheiro a entender os sintomas e os comportamentos do dependente químico, fazendo com que ele venha usar a ferramenta correta para ajudar nesse tratamento. Outra coisa importante que nós precisamos de considerar é que o curso de conselheiro em dependência química, ele dá condições para que esse profissional venha identificar os riscos. O conselheiro ele precisa saber diferenciar drogas lícitas de drogas ilícitas e permite, com esse conhecimento adquirido, avaliar o grau de vulnerabilidade e orientar estratégias de prevenção, ou seja, o conselheiro, quando ele sabe separar o que são drogas lícitas e ilícitas, e quando ele sabe o risco que aquela pessoa está correndo, ou o risco que o familiar daquela pessoa está correndo, ou o risco que a sociedade está correndo, tendo aquela pessoa ali sob o efeito daquela droga, daquele efeito desse mal, ele vai poder criar estratégias de trabalho, de aconselhamento, de encaminhamento para especialistas, de busca de ajuda, orientação na busca de ajuda. Tudo isso é importante. Agora, uma coisa que nós precisamos de colocar é que o conselheiro de dependência química, ele deve olhar para esse acolhido na casa com humanidade. Nós precisamos de alimentar um sentimento de interesse genuíno por essa vida, sabendo que é uma pessoa que está enferma, o mal abateu-se sobre a vida dessa pessoa, alguém chegou primeiro na vida desse ser humano e nós precisamos olhar para essa pessoa com um olhar de ternura, um olhar de amor, de carinho, o olhar de um missionário, levar a escuta ativa, a conversa assertiva, ao disciplinar, ao orientar, usar a comunicação não violenta, usar palavras de incentivo, de encorajamento e mostrar para essa pessoa que não é o fim e que o avião somente decola no final da pista. Então, quando eles acham que já chegou o fim de suas vidas, que não há mais jeito, nós sabemos que entra essa frase que eu gosto muito: o avião só decola no final da pista. Então, o desafio jovem, a casa de recuperação ou uma casa de recuperação que faz um trabalho sério, para alguns podem ser o final da pista. Mas para nós que trabalhamos ali com fé, com alegria, com esperança, crendo que os princípios dos 12 passos, a mensagem soberana do Evangelho que essa pessoa há de ouvir também contribui, a fé, o cultivo de uma espiritualidade, de uma vida espiritual voltada para as coisas de Deus, a renúncia daquele mal que um dia chegou sobre a vida dessa pessoa. Tudo isso pode contribuir para que essa pessoa venha levar a bom termo uma novidade de vida. Outra coisa importante é que esse curso ele traz para o conselheiro credibilidade profissional. O conselheiro deve ter o domínio científico desse assunto, que é a dependência química, e isso vai fortalecer a confiança do paciente e também da família no trabalho do conselheiro. A família vai entender que aquele conselheiro, ele é um profissional, ele foi preparado, ele está gabaritado, ele está documentado, e também a pessoa que está ali buscando ajuda, ele vai saber que ele pode confiar nesse profissional, que ele vai ter a confidencialidade, que ele vai ter ali o conhecimento científico, que ele vai ter o aconselhamento pastoral, ele vai ter ali o suporte que essa pessoa precisa para poder dar sequência no seu tratamento. O curso de formação de conselheiro de dependência química também traz intervenção adequada, ou seja, o conselheiro precisa conhecer todos os mecanismos de dependência, pois quando ele tem esse conhecimento, isso pode ajudar na escolha das abordagens terapêuticas e do encaminhamento para serviços especializados. Então, o conselheiro, quando ele descobre qual o vício que aquela pessoa tem, qual a droga que domina aquele corpo, quais são os efeitos daquela droga no organismo e quais são os efeitos que essa droga pode trazer
para a sua família, para a sociedade, quais são os riscos. Então ele vai poder ver qual a ferramenta, quais são os recursos terapêuticos de aconselhamento, de tratamento, ou até mesmo qual o profissional da saúde, o psicanalista, o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta, que ele pode encaminhar essa pessoa. A educação e prevenção, o conselheiro ele pode atuar também a partir do momento que ele conclui o curso, que ele obtém esse conhecimento, ele pode atuar como multiplicador de informação, desmistificando crenças e promovendo também a conscientização dessa pessoa na busca de ajuda. E, por fim, o conselheiro de dependência química, ele permite compreender não apenas os aspectos biológicos, mas também os impactos sociais e emocionais que o uso de drogas pode trazer para a vida do ser humano. Tá bom, gente? Então, essa é basicamente uma introdução da importância do conhecimento que o curso de formação de conselheiros em dependência química vem trazendo até aqui. Então, até agora, no nosso curso, nós temos aprendido que a dependência química é reconhecida como uma doença crônica de caráter biopsicossocial e não apenas como falta de vontade da pessoa de lutar, de sair dessa vida, mas a dependência química ela é uma doença crônica de caráter biopsicossocial, ou seja, está no corpo, na mente e é também um contexto social. Temos aprendido que o tratamento exige uma abordagem integrada, intervenção médica, apoio psicológico, suporte social e também ajuda espiritual. Tudo isso faz parte do conhecimento adquirido pelo conselheiro. E aprendemos também que a prevenção passa por educação, conscientização e também o desenvolvimento de políticas públicas que reduzem tanto o consumo como os danos associados à dependência química. Tudo isso nós estamos abraçando e aprendendo aqui no curso de capelanice, de formação de conselheiros em dependência química. E para finalizar a nossa aula, no módulo de hoje, eu disponibilizo 2 módulos, tá bom? Onde nós estudamos nessa primeira aula, drogas lícitas e ilícitas, o tipo de droga, os exemplos, as principais consequências e quais são os conselhos eficazes que o conselheiro pode ofertar para essa pessoa. Depois nós temos o papel do conselheiro, né, que é ser o mediador entre o paciente, a família e a equipe multidisciplinar. O conselheiro traz para essa pessoa acolhimento, orientação, intervenção em crises, trabalha também com a questão motivacional e também estuda a melhor forma de reinserir essa pessoa na sociedade, na busca por trabalho, estudo e reconstrução de relacionamentos familiares que ficaram comprometidos por causa do vício e da dependência química. No estudo das drogas lícitas e ilícitas, nós precisamos de considerar riscos e desafios. Aqui eu quero apresentar para vocês os riscos e desafios que o conselheiro há de mostrar para esse dependente químico durante essa luta, essa batalha. Primeira coisa é o estigma social. Muitos pacientes enfrentam preconceito, dificultando a sua reintegração na sociedade. Tem pessoas que falam que ele são pessoas viciadas, drogadas, cracudo. Eu já ouvi muito isso. Ah, mas vocês estão perdendo tempo com cracudo, com viciado, né? Não, nós estamos lidando com ser humano, com pessoas doentes, que um dia o mal chegou primeiro na vida delas do que eu. O mal chegou na vida dessas pessoas primeiro que a igreja. Então nós precisamos de olhar com respeito para essas famílias que têm dependentes químicos, porque só Deus sabe a dor que uma mãe, que uma esposa, que uma irmã, que um familiar sente
quando vê um filho tendo usado drogas, sob o efeito de drogas, uma coisa horrível, coisa louca. Então, nós que somos conselheiros devemos olhar para essas pessoas com compaixão, com amor, com responsabilidade e trazer para essas pessoas o melhor que nós temos como pessoas boas. Não vou nem falar como pessoas evangélicas, porque várias religiões, usando de projetos sociais, desenvolvem projetos voltados para abraçar dependentes químicos e seus familiares. Mas, finalizando aqui a nossa aula, o conselheiro em dependência química, ele pode ofertar estratégias de aconselhamento eficaz. Depois que ele estuda todos esses efeitos de drogas lícitas e ilícitas, estuda as consequências dessa droga na sociedade, também na vida do ser humano, ele vai ofertar as estratégias de aconselhamento eficaz. Ele vai falar sobre educação e saúde, vai explicar claramente os danos físicos e psicológicos que a dependência química pode trazer às pessoas. O conselheiro pode ofertar para essa família planejamento de rotina, incentivar atividades físicas, atividades culturais e também atividades espirituais. Grupos de apoio, ou seja, promover a participação em reuniões mútuas de ajuda, o encontro da família com os acolhidos, o encontro dos acolhidos com psicólogos, roda de conversa. Também o conselheiro de dependência química ele pode ofertar o fortalecimento do apoio, promover participação em reuniões, explicar o que é resiliência emocional, usar técnicas de enfrentamento da fissura, da depressão, da ansiedade, da recaída. A recaída faz parte também do tratamento. Mostrar para esse acolhido e para a sua família como que ele pode enfrentar a dependência química e também buscar o autocontrole das consequências desse mal. Em resumo, o conselheiro em dependência química, ele é a peça-chave na transformação da vida do paciente, ajudando a compreender as consequências que o uso das drogas pode trazer para a sua vida, oferecendo para ele um suporte espiritual, prático, emocional, para ele poder reconstruir a sua trajetória. Então, essa é a nossa missão ao estudar as drogas lícitas e ilícitas, seu impacto na sociedade e as ferramentas que nós precisamos de usar para ajudar essas famílias. Tá bom, gente? E aqui, durante o estudo do módulo, eu deixo para vocês um plano semanal de aconselhamento na casa, Casa de Recuperação Desafio Jovem. Aqui nós trazemos uma proposta, para todos que estão envolvidos como voluntários, funcionários e colaboradores, uma proposta aí semanal de atividades que podem ser realizadas por todos, cada um dentro da sua área de atuação, mas um plano semanal de aconselhamento voltado para essas pessoas que estão aí nessa luta contra esse mal, tá bom? Também disponibilizamos neste estudo uma visão da neurociência sobre as consequências das drogas, o efeito que isso causa no córtex pré-frontal, que reduz aí o controle inibitório, ou seja, a pessoa passa a ser aquela pessoa que fica muito eufórica, aumentando o comportamento compulsivo, a pessoa fala coisas que não tinha coragem, age de uma forma que normalmente ela não agiria, enfim. A neurociência ela explica, quando, por exemplo, o álcool, ele a longo prazo ele causa uma degeneração neuronal e traz um prejuízo cognitivo, ou seja, a pessoa tem dificuldade de aprender, a pessoa tem dificuldade de tomar decisões. O tabaco, por exemplo, a nicotina, ela estimula receptores de acetilcolina, libera a dopamina no sistema de recompensa e a pessoa fica
muito agitada, compromete todo, né, o discernimento. Já a maconha, que é uma droga ilícita, o componente dela, o THC, ele vai atuar nos receptores canabinoides, alterando a memória, a atenção e a motivação. Pode desencadear quadros aí psicóticos em pessoas que têm, né, essa predisposição. Já a cocaína, que é uma droga ilícita também, ela bloqueia, né, a captação de dopamina, serotonina e noradrenalina, causando euforia, uma euforia intensa no organismo dessa pessoa, seguido de depressão. E ao longo prazo, isso vai levar a alterações, né, permanentes no sistema de recompensa. Já o crack também, que é uma coisa horrível, vicia na segunda cachimbada, traz que é uma versão fumada, né, da cocaína, com efeito rápido e devastador. E provoca, né, compulsão e degradação física e alteração grave no córtex pré-frontal, alterando aí também a capacidade, né, de discernimento, de tomada de decisões correta. E por fim, a gente apresenta o serviço da capelania, através dos 12 passos da recuperação, o papel do conselheiro na dependência química e as estratégias de comunicação do conselheiro, que seria sempre a comunicação não violenta. Tá bom, gente? Então, aqui está o resumo, né, da nossa aula, a aula da semana, hoje dia 21 de março de 2026, a nossa primeira aula do curso de formação de conselheiros em dependência química. Tá bom? Quando você estiver assistindo esse vídeo, faça seus registros, faça seus apontamentos. Vocês vão perceber que a maioria das minhas falas está no módulo, tá bom? Porque eu quero que vocês tenham o referencial teórico, mas também contemple no módulo ações práticas de capelania, de aconselhamento voltado para o dependente químico e seus familiares. Quero que vocês identifiquem as ferramentas de cuidados especiais. Ok, pessoal? Até aqui o Senhor nos trouxe. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.